qual dia o cristão deve considerar sagrado? Sábado ou domingo? Começo com o pastor Adriano Moreira, colocando mais uma... né? Sábado, domingo ou a semana toda, pastor? Bom, primeiro a gente precisa entender que todos os dias têm que ser por nós considerados um dia do Senhor, né? Como diz o Salmo 118, verso 24, esse é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, todo dia precisa por nós em ser entendido como um dia santo, como um dia sagrado, como um dia que Deus nos deu, como um dia de bênção, de graça do Senhor. Mas quando se fala de guardar um dia específico, nós podemos olhar para o Novo Testamento e entender que o cristão ele não tem nenhuma obrigação cerimonial, nenhuma obrigação de mandamento de ter um dia que seja mais específico em relação ao outro, principalmente quando se fala da guarda do sábado mosaico, né? Que era o sábado judaico. A gente tem historicamente a igreja passando a ter um dia da semana como um dia que, inclusive no texto bíblico de Apocalipse, vai ser chamado de Dia do Senhor, mas como um dia da celebração, um dia da reunião, um dia do culto, um dia em que a igreja foi gradativamente, historicamente, tornando esse dia o dia do culto, o dia dessa celebração, dessa reunião, inclusive por conta de alguns eventos que também são históricos. Primeiro, da ressurreição de Cristo, que acontece exatamente nesse primeiro dia da semana. Então, você vai encontrar Lucas 24, verso 1, é um dos textos que vai dizer que foi no primeiro dia da semana que acontece a ressurreição. Atos 20, verso 7, você também vai encontrar lá dizendo que é no primeiro dia da semana que a igreja se reunia, que partia o pão, não é? Em 1 Coríntios 16, verso 2, você vai encontrar Paulo também dizendo que é nesse primeiro dia da semana, onde os irmãos já estavam reunidos e ele está para essa igreja solicitando uma contribuição para socorrer os irmãos que estavam lá na Judéia passando por necessidade. E você vai ter Apocalipse 1:10, quando na revelação que João vai tendo na ilha de Patmos, ele diz que achou-se em espírito numa experiência mística com Deus, justamente nesse dia que ele denomina de Dia do Senhor. Então, portanto, a gente não tem específico nas Escrituras, um dia, neotestamentalmente falando, no Novo Testamento, um dia que a gente possa dizer que é mais sagrado do que o outro. Mas, historicamente, a gente tem esse primeiro dia da semana como aquele dia que foi se tornando o dia prático daquela reunião semanal, daquela reunião durante a semana, daquele culto do dia de celebração, de adoração e etc. Valendo também dizer que o livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja também se reunia todos os dias, né? Então também tem essa referência, ainda que em destaque a gente tem esse primeiro dia da semana. Então essa é a posição que entendemos ser mais equilibrada, biblicamente falando, porque a gente não tem especificamente um dia dizendo esse tem de ser, e isso de acordo com o Novo Testamento, né? Em relação à igreja, você não tem Cristo ensinando, não tem apóstolo Paulo ensinando, não tem ninguém dizendo que um dia é mais sagrado do que outro, muito pelo contrário. Mais para frente a gente pode citar textos que são textos que vão mostrando a igualdade dos dias no que tange a questão de um dia mais sagrado do que outro. Pastor Adriano, é certo que quem defende o sábado, né, costuma acusar de que nós estamos, quem vai para o domingo, nós estamos seguindo algo que foi definido, né, pela Igreja Romana ou pelos aqueles os líderes romanos. Mas será que a gente tem essa base? Ou será que o sábado vem antes dessa escolha, desculpa, o domingo vem antes dessa escolha, né, de
Roma? Porque será que os apóstolos do primeiro século, eles já tinham a tradição do primeiro dia da semana? Ou, como dizem os que nos acusam de seguir os romanos, não tem nada a ver com os discípulos, não tem base bíblica? Essa colocação de que essa mudança, conforme os sabatistas, né, falam, eles dizem que isso foi uma questão de Constantino, se foi uma questão romana, foi uma questão da igreja que fez essa mudança de sábado para domingo. Bom, isso é desconhecimento, não só bíblico quanto histórico. Porque, por exemplo, se a gente vai para o texto de Atos 20, verso 7, que está falando que a igreja já se reunia no primeiro dia da semana. Isso é por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo. Para partir o pão na primeira semana, momento de comunhão. Ok. Então, Constantino é o quarto século. Vamos pensar em 312, depois de Cristo. Se a gente vai para 1 Coríntios 16, 2, que já citei aqui, o ano é 55 depois de Cristo. Se a gente vai para Apocalipse 1, 10, o ano é o ano 90 depois de Cristo. Se a gente pegar, por exemplo, algumas literaturas dos pais da igreja, chamadas literaturas ou escritos patrísticos, você tem a Didaquê, por exemplo, um livreto aí até muito consistente do que os apóstolos escreveram, do que aqueles primeiros pais da igreja. Isso foi no primeiro século. E lá, na Didaquê, nessa literatura, tem referência ao ajuntamento dos cristãos no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Se pegar um escrito de Justino Mártir, por exemplo, que foi do ano 150 depois de Cristo, lá também ele descreve nos seus escritos o culto dominical. Então, o que acontece? O que acontece historicamente é que quando Roma passa a ter a religião chamada cristianismo, né? O cristianismo como sua religião agora do Estado, ela simplesmente faz a mudança de dias que até então era comemorado em relação às divindades, né, pagãs, romanas de então, e para dias cristãos, mas na verdade só acompanham a história que já vem acontecendo. Então não houve uma mudança de Constantino, não houve uma mudança da igreja romana. Na verdade, isso já estava acontecendo há pelo menos uns 2 séculos para trás, né? Então, vamos colocar, de 50 depois de Cristo para frente, isso já está de alguma forma sendo registrado, pelo menos. Quer dizer, já estava acontecendo antes, mas assim, registrado nos escritos, tanto os escritos bíblicos quanto os escritos patrísticos, isso já estava acontecendo. Então, o domingo ele passa a ser uma prática apostólica primitiva, muito anterior a qualquer decreto romano que aconteceu lá na frente, a qualquer mudança lá na frente. Por isso que, mais uma vez, a gente precisa olhar para a história, porque muita coisa a própria história já explica para a gente e a gente já vai percebendo que não é bem exatamente como se coloca aí. Então, um grande apologista cristão chamado Norman Geisler, ele vai dizer que essa acusação de mudança romana é um anacronismo histórico, ou seja, um sujeito que não conheceu a história, por isso ele vai dizer que Roma é que fez a mudança, quando, na verdade, isso já estava na prática acontecendo já há muito tempo. Mas e adorar a Deus no domingo, guardar o sábado com princípio de descanso? Paulo fala assim, guardar dias, meses e anos. Aí ele usa uma expressão forte demais. Ele fala assim, da graça tendes caído. Em outras expressões, em outra tradução, ele estaria dizendo assim, vocês estão desviados. Como é que o senhor vê essa tentativa de mistura de água e óleo aí? Não, a gente vai guardar sábado, celebra domingo, não, a gente não é adventista, mas... Vamos lá. A gente pode dizer o seguinte, uma resposta teológica equilibrada e também pastoral é o seguinte, quando a gente pega Marcos 2, 27, quando Jesus está dizendo que o sábado, né, isso também está lá em Mateus 12, etc. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus está dizendo que o descanso é bênção de Deus. Tá? Tanto que o princípio da criação é um princípio na estrutura humana que é um princípio do descanso. Então, dos 7 dias da semana, deveria ser um dia em que a gente tivesse um descanso, mas o descanso no sentido de separação do trabalho e separação para Deus. Mas como um princípio, tá? No sentido de estrutura da criação. E também, ao mesmo tempo, a gente ter um dia que se dedique ao Senhor. Ok?
Paulo também, em Gálatas 5:1, vai nos dar o ensino sobre a liberdade cristã, quando ele vai dizer que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, uma resposta equilibrada, diríamos o seguinte: se alguém quer, no dia do sábado, não trabalhar, não fazer nada, quer ficar assim, só orando, só clamando ao Senhor, quer estar num monte o dia inteiro, quer estar numa consagração, coisa dessa natureza, desde que isso não se torne um legalismo, desde que isso não se torne uma doutrina que o sujeito pregue para todo mundo, desde que isso não esteja ligado à questão salvífica, aí é uma questão devocional, pessoal, particular, personalizada do sujeito, da sujeita. Aí, então, não teríamos um versículo que pudesse dizer assim: você está proibido de fazer o que você está fazendo. Só que, normalmente, isso acaba não sendo, quando alguém quer fazer, conforme o pastor perguntou, colocou, se o sujeito está lá no domingo na igreja dele, tá, mas ele também está guardando o sábado, ele vai fazer isso com uma questão legalista, com uma questão doutrinária, e que vai até dizer que você que não está guardando também o sábado, você tem menos de Deus, tem menos de santidade, tem menos de salvação e menos uma série de coisas. Então, a gente precisaria dizer que o domingo cumpre a função do sábado como um dia de culto, como já colocamos aqui. O princípio do descanso semanal é um princípio válido, no sentido de nós, como seres humanos, dentro da estrutura que fomos criados, a gente tem que ter o nosso descanso. A Bíblia nos ensina isso. O descanso você não pode trabalhar 24 horas no dia, 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano, senão uma hora, como diz o outro, vai pifar. E não se deve julgar os irmãos em relação aos dias. O texto que o pastor Martinho citou aqui o Romanos 14:5. Não se deve julgar ninguém pelo dia X, Y, Z. Colossenses 2:16, Paulo também vai dizer a mesma coisa. Não se deve também julgar pelo dia mais santo, menos santo, etc. Então, se a proposta, se a prática do sujeito é pessoal, é particular, é ele quer estar lá naquele dia, só ele, Deus, orando, clamando, buscando, e isso não for legalismo, não estiver ligado à salvação, não se sentir mais santo que os outros, não pregar isso em púlpito nenhum, inclusive da sua própria igreja, não fizer disso nenhuma live da vida para ninguém, aí penso eu que é o sujeito e ele lá com Deus e ponto final. Não está trazendo nenhum problema, mas desde que fugiu disso, aí vai bater com o texto bíblico que vai se tornar problemático. Tem algum texto na Bíblia que sugere que a salvação tem um adendo da guarda do sábado? Não. A resposta é essa, não. Porque a gente tem o texto de Efésios 2, verso 8 e 9, quando já está afirmando que nós somos salvos pela graça, Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem um guardando pela graça sois salvos, guardando o sábado disso. Mediante a fé, não? Você, no Novo Testamento, não tem essa repetição. Essa que é uma das coisas interessantes. Quando a gente fala da lei, a gente está falando daquela questão cerimonial, e que ela se cumpre em Cristo. O próprio texto vai deixar claro isso para a gente, no Novo Testamento. E aquilo que é o ético, que é o que a gente também pode chamar de moral, que é o universal, e é um princípio que permanece. Por isso, todos os outros mandamentos são repetidos no Novo. Agora, eu quero só ler, pastor, aqui alguns versículos em Hebreus, que eu acho que o sabatista... a gente tem o sabatista e o adventista, não é? Todo adventista é sabatista, mas nem todo sabatista é adventista. Tá? Então, eu vou falar sabatista porque engloba logo todo mundo, ok? Hebreus capítulo 7, verso 11 e 12, todo sabatista tinha que explicar isso aqui. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente se muda também a lei. Meu Deus. Verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, é o que eu falei da Constituição agora. Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Isso aí, a lei é transitória. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus.
Aí olha o capítulo 8, versos 6 a 10. É rápido, vou ler, mas é só o texto já. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. É autoexplicativo. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis que eis vem dia, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuariam na minha aliança. Eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Isso é o verso 6 até. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e a inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí, para fechar, o verso 13 que matou. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido será prestes a desaparecer. Amém. Amém. Não precisa dizer mais nada. Pastora, Só o texto.